Bom, então, boa noite, né? Hoje a gente vai aqui, como a gente já concluiu a disciplina de processo saúde e doença, a gente tinha combinado de começarmos a aproveitar esses tempos para nutrição, né? E aí a gente, dando continuidade, né, à dietoterapia ou às dietas hospitalares, nós paramos exatamente nesse slide no nosso último encontro, na quinta-feira, né? E aí, aqui a gente viu exatamente a finalidade, né, que se tem com relação à dietoterapia, à dieta hospitalar, né? E aí a gente tem uma diferença, e isso aqui não é mais tanta novidade para a gente, né, que é a diferença entre a dieta geral e uma dieta que seja modificada, né? As modificações, elas têm basicamente três características, né? A gente pode modificar com relação a organolépticas, né? Que aí seria com relação à questão de cor, de odor, de sabor, de textura. A modificação física, né? Que seria basicamente textura e consistência. E a modificação química, que estaria relacionada à questão da composição nutricional, né? Do que vai compor aí essa dieta. Bom, e aí, boa noite. Essas alterações, né, obviamente, elas vão ser baseadas na necessidade de cada paciente, né? Nós temos necessidades diferentes, nós temos a questão da avaliação nutricional, que já foi conteúdo nosso, que nós já vimos, né? E aí, baseado nessa avaliação nutricional, é que a gente vai saber quais são as necessidades de cada paciente, né? Sobretudo aqui, lembrando, no contexto do paciente hospitalar, no contexto da dietoterapia, certo? Essas alterações, né, essas necessidades que vão levar a gente a fazer alterações nessas dietas, né, a fazer modificações nas dietas, elas são voltadas, elas são baseadas na questão da avaliação nutricional, como eu falei, e elas são voltadas para uma melhor aderência, adesão do paciente a esse tipo de dieta, tá? Obviamente, sobretudo na dieta por via oral, né? Por conta da aceitação, do paladar, do sabor, né? Mas mesmo nas dietas modificadas, que nós não vamos ter essa interferência por conta de serem administradas por sondas, né? Há necessidade delas serem elaboradas conforme essas necessidades. Bom, nós temos, né, na questão do serviço de nutrição, né, hospitalar, tá? A nutrição, ela tem algumas características, né? Eu até falo que do ponto de vista de serviço, né, hospitalar, ela é muito semelhante a um restaurante, né? Por conta de todo o processo de aquisição, de compra, né, de armazenamento desses alimentos, como a questão do preparo, né, da organização para esse preparo, das dietas aí, que são preparadas para os diversos tipos de pacientes, né? E nós temos etapas, né? E aí a gente tem basicamente esses três tipos de cozinhas dentro de um serviço de nutrição, né, e dietoterapia, tá? Que é a cozinha geral, aquela cozinha, aquele espaço, aquele local onde você faz as comidas, né, normais, digamos assim, que seria
o arroz, o feijão, a proteína, a salada, enfim. A gente tem a cozinha dietética, né? E aí é onde a gente faz, onde a gente prepara, né, as dietas com características, né, como a gente já viu lá nos seminários, né, que vocês apresentaram, as dietas específicas do paciente hipertenso, a dieta específica do paciente diabético, né? E a gente tem o lactário, né? O que é o lactário? O lactário é onde são manipuladas, né, as dietas, apesar do nome ser lactário, né, remete a gente a leite, né, a lactação, a leite. Lá não são preparados apenas os leites, né? Lá são preparados as nutrições que requerem um cuidado maior com relação à contaminação, que aí vão ser as nutrições enterais e as nutrições parenterais, né? Então, é nesse lactário que a gente vai manipular. Professora, o que é manipular? A gente vai preparar lá? Não. A gente vai apenas manipular realmente. É tirar de um frasco, botar em outro, botar num frasco de administração com equipo, né? Então, basicamente, é um processo de manipulação mesmo. A gente nem vai preparar propriamente dito. Diga, Daí. Tem alguns contextos, né, que a gente vai usar o mesmo termo para preparar quando a gente vai adicionar alguma coisa, né? É um tipo de dieta, por exemplo, hipossódica, mas eu quero adicionar alguma coisa que seja mais laxante, porque o paciente está constipado, né? Então, isso, né, é manipulação. Vem em pó e a gente vai dissolver, né, na água. De voltar, explicar novamente. E aí, já. E aí, o lactário, assim, ele... o que eu me refiro a não ser como é que eu posso dizer? Eu não vou produzir lá porque esses componentes da dieta de lactário, eles já vêm, né? Mesmo que ele venha em pó, eu vou só realmente manipular ali para dissolver, mas eu não vou produzir aquela comida lá dentro, né? Aquele tipo de dieta lá dentro. Eu vou apenas realmente manipular no sentido da dosagem, né? Às vezes é só... a prescrição é só 250 ml de tantas em tantas horas. Então, vem um frasco com 500 ml. Eu tenho que desprezar o excedente. Sobretudo em idosos, né? Pessoas muito idosas e crianças, e recém-nascidos e crianças, né? Que as dosagens, elas são muito pequenas. Então, no lactário é onde a gente vai fazer esse preparo. E aí o lactário, gente, ele é um ambiente, né? Um ambiente no qual a gente tem uma restrição, né, de entrada. Não é todo mundo que pode entrar no lactário. Para entrar tem que se paramentar, né? Tem que usar touca, usar roupa apropriada, tem que... Né, não pode usar esmalte, nem usar adornos, os piercings, né? Uma postiça, esse tipo de coisa. Então... é um local, né, de muito cuidado, né? Os meninos aqui em sala estão pedindo para repetir, né, a cozinha dietética. A cozinha dietética, ela é exatamente esse perfil, né, de dietas com alguma característica particular, né? É uma dieta de certo modo, né, geral, tá? Mas que ela vai preparar alguns tipos de dietas específicas. Então, por exemplo, a cozinha, né, essa cozinha chamada de cozinha dietética, ela vai ser para, no caso específico, do paciente, né?
Porque a cozinha geral, ela pode preparar do familiar, ela pode preparar a dieta dos colaboradores, né? Já a cozinha dietética, ela prepara especificamente a comida dos pacientes, mas desses pacientes que não necessitam das dietas preparadas no lactário. Então, o que vai ser preparado lá? Vão ser preparadas as dietas comuns, né? O arroz, o feijão, mais. Se for uma dieta hipossódica, então toda essa comida ela vai ser hipossódica. O que é isso, professora? Com pouco sal, né? É uma dieta com e o inverso, uma dieta hipercalórica para os pacientes extremamente magros, né? Vai ser uma dieta com muitas calorias, uma dieta rica em proteínas. Então, e entra no líquida ou no pastosa. Então, é tudo isso que a gente vai fazer na cozinha dietética, né? Os alimentos por si só, em algumas situações, se for uma dieta livre, por exemplo, né? Ela se assemelha totalmente à cozinha geral, né? Porque eu não vou ter nenhuma restrição. O paciente ele está lá, mas ele não tem nenhuma restrição alimentar, não tem nenhuma prescrição alimentar. Então, a dieta geral. Dieta geral é exatamente o que vai ser preparado na cozinha geral. Mas, quando eu tenho qualquer que seja a indicação, né, a restrição, aí eu vou me referir a essa parte da cozinha dietética. Estruturalmente, você tem áreas, né? Você tem, às vezes, o mesmo ambiente, né? Mas no qual você separa aquele ambiente por áreas. Ressaltando que no lactário é tudo muito, o controle é muito maior, né? Tudo mais rigoroso. Então, essa vai ser uma área bem mais específica, onde eu vou ter funcionários específicos para lá, onde o funcionário que está lá, ele não pode ser o mesmo que serve o paciente ou que serve lá, que vai porcionar essas outras dietas, né? Então, é tudo bem aí organizado, tá? Mas, usualmente, eles são realmente no mesmo bloco, né? Tudo que é relacionado à dieta, ele vai ser aí nesse mesmo bloco, tá? Bom, no lactário. E a gente tem, né, ainda nesse quesito, né, hoje, a questão da cozinha experimental, né? O que é essa cozinha experimental? A gastronomia, ela está muito em alta, né? Hoje você tem, por exemplo, aqui em Sobral, né? Quem imaginou que a gente fosse ter um curso, né, de nível superior, uma graduação voltada para gastronomia, né? E a gente tem no Uninta gastronomia, né? Uma graduação. O que é essa cozinha experimental a nível hospitalar? As maiores rejeições, gente, elas são... façam uma enquete, né, quando vocês estiverem lá em algum hospital, perguntem o que eles menos gostam, né, o que os pacientes menos gostam. Então, usualmente, eu digo assim, de tudo no hospital, o que eles menos gostam é da comida, né? E aí você pega, por exemplo, pacientes, como os pacientes cardiológicos, né, como as meninas trouxeram, que vão ser pacientes altamente emagrecidos, né? Que precisam de uma nutrição, sobretudo muito rica em proteína, né? Muito rica, até hipercalórica, para aguentar, para dar suporte, né? Aí ao músculo cardíaco, para que, né, na tentativa de melhorar aí a sua função. Então, a cozinha experimental, ela vem para tentar, né, melhorar tanto o paladar como o visual, né, das comidas hospitalares, das dietas, tá? Então, a cozinha experimental, ela se preocupa até com os recipientes que vão para o paciente, né? É uma bandeja, né? Só aquela bandeja já dá aquela sensação, assim,
né, ruim, já não se gosta quando a comida vem naquele bandejão. Mas até a disposição, as cores, né? As dietas, gente, elas são preparadas, né? E aí, quando eu me refiro à dieta, eu me refiro ao cardápio do dia, digamos assim, né? Elas são preparadas pelo nutricionista, né? E tentando trabalhar todos aqueles componentes da pirâmide alimentar que a gente viu lá no início da nossa disciplina, né? Em benefício do meu paciente, em benefício do paciente. Então, a gente, nessa cozinha experimental, o intuito é trazer isso, né, e deixar o prato mais atrativo, e deixar aí o paciente mais satisfeito, né, no quesito da sua dieta, né? Oi, Lore. Boa noite, professor. Não, eu queria só comentar aqui com a senhora que, não sei se a senhora já viu aquele programa lá do Quilos Mortais. Sim, Eles, já. eles fazem muito isso. Quando o paciente não consegue perder peso, né, não consegue perder peso de acordo com o que o médico pede para poder ele participar do programa, aí eles são encaminhados para uma espécie de clínica onde eles têm a dieta controlada, né? Só 1.200 calorias. Só que a pessoa tem a liberdade de pedir a comida por fora, né? Se ela não quiser comer só aquilo que a clínica está oferecendo, aí ela pode pedir comida por vontade própria, né? Aí eu fico pensando assim, às vezes a gente acha que é muito sofrimento comer uma comida do hospital porque não tem sal, porque não tem tempero, porque não tem gordura, não tem isso, não tem aquilo. Mas ao mesmo tempo a gente esquece que a gente está ali numa situação de saúde, né? Se eles estão oferecendo, estão ofertando aquele tipo de dieta, porque é o que a pessoa está precisando naquele momento. Mas infelizmente, quando a gente passa por uma doença ou um parente da gente está doente, a gente acaba tendo aquele, digamos assim, aquele dó, né, da pessoa, a pessoa já está doente, não poder comer isso, não poder comer uma comida gostosa, não sei o quê. Aí acaba até também se submetendo e permitindo que a pessoa saia da dieta, quando ela não deveria sair, né? Sim. E aí, tem até alguns estudos, depois, se vocês quiserem procurar, relacionado ao Covid, né? Porque a gente sabe que duas características que o Covid traz é a questão, né, da ausência do paladar e da ausência do olfato. E são duas coisas fundamentais, né, para o nosso comer, né? É o cheiro, é o sentir o cheiro da comida. Às vezes a gente engorda só de sentir o cheiro, né? Brincadeira, gente. Claro que ninguém vai engordar só de sentir cheiro, né? Mas assim, o cheiro é o primeiro que vai abrir ali, né, o nosso apetite. E aí o paciente com Covid ele já não tem o olfato. E aí, quando ele vai para o gosto, ele também não tem o paladar. Então, para o paciente, né, de Covid, é muito difícil se alimentar por conta desses dois pontos. E aí, em contrapartida, né, se eu tenho os pacientes normais, e aí a fisiologia ela fala muito disso, né? Os pacientes normais, pacientes que não são diabéticos, né? Tudo eu falo para vocês é o equilíbrio, né? Então, nós temos insulina sendo produzida no nosso corpo o tempo todo, nós temos glicose, né, sendo transformada em energia o tempo todo para dar força para as nossas células exercerem as suas devidas funções, né? E o inverso, né? Por exemplo, às vezes a gente vê muito paciente que vai fazer exame laboratorial, né? Aí o que ele faz? Ele passa o dia anterior todinho praticamente sem comer, né? O correto do jejum para você colher exame de laboratório é um jejum de 8 horas, de 10 horas, né? Não um jejum de 24 horas, né? Aí tem paciente que ele passa o dia anterior todinho sem comer, para quando for no outro dia ele fazer os exames, aí não dá
diabetes, né? Não dá, né, colesterol, não dá nada de ruim, né? Só que eles pensam que é isso que acontece, só que é o contrário, né? Quanto maior o tempo de jejum, o nosso metabolismo ele começa a também ficar quietinho, ele diminui. Por quê? Porque o nosso corpo ele é cheio de mecanismos, né, de compensatórios. Então, ele diminui também o metabolismo, e aí o que, é que vai acontecer? Eu vou ter uma elevação de glicemia, eu vou ter uma elevação no lipidograma do colesterol, tá? Então, tem alguns laboratórios que, se tiver com jejum maior do que 12 horas, nem colher o exame ele não colhe. Exatamente por conta que ele vai dar o efeito inverso. Aí, por exemplo, você pega um exame desse, né, que está a glicemia elevada, que está o colesterol elevado, por conta de um jejum prolongado, e aí você vai fazer o quê? Dar remédio, né? No paciente internado, por exemplo, quando isso acontece, e também um problema que o paciente de COVID enfrenta, é exatamente que ele eleva a glicemia, né? A própria doença, a própria patologia, ela já estimula essa elevação da glicemia. Isso nos pacientes saudáveis, e nos pacientes que já são diabéticos, isso é ampliado, né? E aí ele começa a não conseguir, né, energia suficiente para realizar suas atividades, tá? Então, é um pseudo coma diabético, né? O que é o coma diabético? É quando a glicemia ela se eleva muito, e aí esse paciente ele entra em coma, ele entra no estado comatoso por conta dele não conseguir fazer a conversão da glicose em energia para suas células. Então, ele vai ter dificuldade de respirar, ele vai ter dificuldade de movimento, né? Ele vai ter dificuldade de permanecer, né, desperto, tudo por conta da elevação dessa glicemia, e aí ele não consegue energia para as células trabalharem. Então, no paciente com COVID, isso é uma característica, né? Infelizmente, é um dos mecanismos do COVID. E nesse paciente, e o porquê, e é uma justificativa, né, dessa coisinha experimental, porque eu tenho um paciente, o paciente está com infecção, quadro infeccioso, né, uma sepsis. E aí você dá antibiótico, o paciente não melhora, o paciente começa a abrir lesões na pele pela pressão, enfim, uma série de complicações, né? Quando você vai ver, esse paciente ele não está se alimentando, esse paciente está fazendo hiperglicemia por conta de que não está se alimentando, né? E aí você vai só postergando, complicando o quadro. Então, essa coisa experimental, ela vem nesse intuito, nessa tentativa, né, de melhorar as características dessas dietas, em termos de sabor, em termos de apresentação mesmo, né? Tudo bonitinho, para que esse tipo de situação ele seja amenizado, tá? Oi, Lore. Só complementando aí a sua fala, professor, é o mesmo caso com a hipo, né? A pessoa não se alimenta para poder fazer o exame no dia seguinte, aí tem uma queda da glicose, aí lá e vai, né? Ficar com o glaço lá embaixo e praticamente ficar em coma. Foi o que aconteceu com o meu pai. Ele não se alimentou, ele tomava uma medicação para diabetes, aí ele não se alimentou na noite anterior. Quando foi no outro dia de manhã, a gente não conseguia acordar ele. Quando eu fui medir a glicemia dele, estava 22. Aí foi o jeito de chamar o SAMU para poder dar uma melhorada aí no negócio. E se o paciente já for diabético e idoso, isso é muito grave, né? Porque realmente ele faz esse quadro, né, de depressão, assim, uma depressão do sistema respiratório, uma depressão do sistema nervoso, né, e ele fica realmente comatoso, hiporreagente, tudo por conta dessa hipoglicemia, né.
Bom, deixa eu só passar aqui. E aí, gente, assim, algo que é fundamental, né, nos serviços de nutrição, nos serviços aí de dietoterapia, né, é o controle higiênico, né, um controle sanitário muito, muito rigoroso, certo? Além, né, de adotar procedimentos recomendados pela Comissão Interna de Controle de Infecções Hospitalares, existem uma série de regras, de legislações que elas precisam ser seguidas, né? Como o controle de pragas precisa estar muito atualizado. O serviço o controle de pragas tem que estar muito atualizado. As terminais dentro do serviço precisam ser muito rigorosas. As entradas, né? Eu falei para vocês com relação à entrada no lactário, mas a própria entrada dentro do serviço de nutrição preciso ter um rigor, um critério, né? Realmente só deve entrar no serviço de nutrição quem realmente vai fazer alguma coisa lá dentro, né? Esse serviço de nutrição e dietética, para entrar, precisa colocar uma touca, se você não tiver de touca, precisava colocar máscara, né? Já anterior ao momento de pandemia. O sapato, se ele for um sapato já interno do hospital, pode entrar, mas se ele for um sapato de fora, a gente solicita para calçar pro pé. E lá dentro, né, o rigor com relação a moscas, né, a baratas, né, até mesmo a questão de ratos, né, a gente sabe que esses tipos são muito cozinha, né, comida, resto de comida, tudo isso é um atrativo muito grande para esses tipos, né, de pragas. Então, o controle ele precisa ser muito, muito rigoroso, né? Além da própria higienização, né, dos manipuladores. Por exemplo, exames parasitológicos de fezes são solicitados rigorosamente para quem trabalha dentro do serviço de nutrição e dietética, né? Por quê? Porque eu vou ao banheiro, né? Eu sou uma cozinheira, eu sou um auxiliar de cozinha, eu vou ao banheiro. Se eu não lavar corretamente as minhas mãos e voltar para fazer o preparo, eu posso trazer aí, né, ovos desse tipo de verminose que eu estou. E aí, essa nutrição que foi preparada por mim vai, obviamente, passar para quem fizer essa ingestão. O próprio fardamento, né, precisa estar muito bem higienizado. Usualmente as fardas são de cor clara ou até mesmo branca, né? Não sei se vocês já viram. Passa muito em televisão, filmes, novelas, né? Os chefes de cozinha, né? Aquela bata, ela é branca. O uso de luva, o uso de touca, né? Para não cair cabelo dentro da comida. Sobretudo, gente, imaginem que é uma produção em larga escala, né? Diferente se na casa da gente, a gente ali cozinhando, né? Às vezes ainda cai alguma coisa dentro da comida, imagine um caldeirão, uns panelões, né? Bem grandes. Então, o controle, ele precisa ser muito rigoroso, tá? Quem faz esse controle, quem faz a coordenação, né, de serviço de nutrição e dietética, não somos nós enfermeiros, né? Mas, obviamente, a gente precisa, usualmente, o serviço de nutrição, ele fica subordinado à direção de enfermagem, né? Quando você faz o organograma das instituições hospitalares, usualmente a nutrição, ela fica sob a direção de enfermagem. Então, a gente precisa entender, a gente precisa compreender como é que se faz aí esse processo, tá?
E aí a questão do modo de preparo, né? A gente não somos nós que vamos preparar, mas como eu acabei de falar, a gente precisa saber como funciona, né? Para de repente começou um surto, sei lá, de alguma coisa lá em cima nos serviços de internação, nas unidades de internação, a gente não sabe nem de onde é que vem, né? Então, se eu não sei como é que funciona a minha cozinha, se eu não sei se as pessoas recebem treinamento, o meu serviço assistencial de enfermagem, ele vai estar impactado, né? Tudo bem, foi ótimo. Pode deixar desligado, que eu estava já me arrepiando aqui de frio. Então, acaba que a gente precisa ter esse conhecimento. Então, a dieta padrão geral, né? Ela vai ser preparada dentro de um cardápio, né? Dentro de uma programação aí de cardápio, né? De terapia, tá? Esse cardápio, né? Ele vai ser distribuído, né? Conforme a minha necessidade, né? De energia, tá? E aí uma sigla que tem em inglês, mas ela o que ela quer dizer é que eu adeque a minha quantidade de nutrientes à minha necessidade calórica, tá? E aí, essa VCT, ela precisa ser trabalhada conforme a minha necessidade, né, de nutrientes, a minha necessidade de energia. E aí a gente vai fazer a adequação, né, de micronutrientes. E aí a gente tem as dietas de rotina, né? Elas vão possivelmente ter basicamente 2 tipos de alteração. Um é a alteração na consistência, né? E a outra é a alteração na composição. A alteração relacionada à consistência, ela vai ser muito relacionada a líquido pastoso, né? Se é de mastigação, de trituração, enfim. E a alteração na composição são os tipos de nutrientes ou micronutrientes que nós vamos estar inserindo aí nessa dieta. E aí a gente começa, né, falando da alteração na consistência, tá? A gente tem como um dos tipos de prescrição de dieta relacionada à consistência, a dieta branda. A dieta branda, ela vai ter uma composição, né, utilizando fibras, tecidos conectivos abrandados, né? E aí, usualmente, vai ser feita uma cocção ou uma ação mecânica, né? Ou um machucado, ou uma liquidificação, tá? A dieta branda, ela é muito usada como dieta de transição, né? Como o exemplo que a Daiane colocou, o paciente que estava em dieta zero, né? Aí ele vai começar a introduzir alguma alimentação, e aí ele vai, por exemplo, para uma dieta branda. Ela é escolhida, né, quando, sobretudo, o paciente ele está com dificuldade, né, mecânica na mastigação e ou na deglutição. Então, essa dieta branda, ela é uma opção exatamente porque ela possibilita uma digestão facilitada. E aí, gente, pensando em uma dieta que na sua composição eu tenho que ter alimentos, né, que sejam de fácil mastigação, de fácil deglutição, de fácil cocção, tá? Ou seja, sejam moles, né, que sejam de fácil mastigação ou de fácil trituração. A gente não vai poder incluir nessa dieta frituras, né?
Alimentos que forneçam resíduos que não são digeríveis, tá? Vegetais crus, condimentos, né? Os condimentos, eles dificultam muito o processo de digestão, tá? Tem muitos pacientes que têm cálculo na vesícula, né? Que que tem uma dificuldade maior de digestão, que sempre que comem alimentos com uma quantidade maior de condimentos, né, eles acabam tendo crise de dor, tá? Exemplo, né, de dietas brandas, a gente tem o arroz bem cozido, né, porque ele é de fácil mastigação, ele já é pequenininho, né, né? E aí ele bem cozido mesmo, aquele arroz de leite que a gente às vezes, né, come, ele fica muito molinho, então é muito fácil aí a mastigação, a deglutição, tá? O caldo de feijão, né? Ele é muito rico em ferro, em outras vitaminas, e ele também acaba extraindo do próprio feijão uma quantidade de glicose boa. Então, o caldo do feijão ele é um desses exemplos, né, aí relacionados à dieta branda. Legumes cozidos também são um outro exemplo, tá? Onde eles ficam, né, mais moles, tipo batata amassada, né? Outros aí ralados, né? Então, cenoura, eles são exemplos. As carnes magras, né? E aí vai se trabalhar as carnes magras, sobretudo a carne moída, né? Que ela já é triturada, ou então depois, dependendo do tipo de associação, o liquidificar, né? Ou o amassar. Uma diversidade grande de frutas, né? Mamão, banana, melão, melancia, abacate, caqui, manga, morango, tá? De preferência amassados, né? Exatamente para diminuir aí a dificuldade na deglutição, na mastigação. Doces, né? Sobretudo doces em pasta, né, em compotas, manjar, que são doces de frutas cozidas, né? Gelatina, a consistência da gelatina, ela é a mais ideal para esse tipo de, né, pelo desmanchar na boca. Sagu, cremes, massas, né? A gente vai ter aí macarrão, polenta, purê, soufflé, quibe assado, né? Também são exemplos dessa dieta branda, né? O macarrão por si só, ele já é, inclusive às vezes até mais mole, né? Do que o próprio arroz. Então, sobretudo aqueles macarrões diferentes, sem ser o modelo espaguete, né? Aqueles pequenininhos, argolinha, né? Esses macarrões menores, eles ajudam aí, fazem parte desses exemplos de branda, tá? A pastosa, né? Um outro tipo aí de alteração na consistência que nós temos é a dieta pastosa. Ela é sugerida quando a gente precisa de um repouso do sistema digestório, quando esse paciente ele é submetido a algum grande procedimento, né, do aparelho digestório, ou quando há alguma oclusão, né, ou semi-oclusão
intestinal, a gente vai fazer o uso dessa dieta pastosa. A dieta pastosa, ela é sem temperos e sem condimentos fortes, né? Professora, o que são esses temperos, esses condimentos que você vem falando? São aqueles tanto industrializados, né, como triturados, né? Então, me ajudem aí, pimenta, né? Tanto a pimenta orégano, chamada do salsa, reino, né? Como orégano, o próprio coloral, né? Não deixa de ser uma espécie de condimento por conta, ele não dá muito gosto, mas ele dá a diferenciação na cor, né? Enfim, esses temperos. E os prontos, né? Que são aqueles lá tipo tablete, tipo sachê, tipo pó, né? Das marcas aí que a gente vê falar. A dieta pastosa, né? Obviamente, ela é indicada para pacientes com problemas de mastigação, de deglutição, né? Assim como a dieta branda. E isso por conta da facilidade na digestão, né? Que essa dieta pastosa ela vai fornecer. É muito indicada, né, para pacientes que têm insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória, tá? Por quê? Porque você vai só engolindo, né? Você vai só ali, mesmo que seja comida de colher, mas você vai só, você não tem o trabalho, o esforço, né, de mastigar. Vocês devem ter visto lá no semestre passado, na disciplina de anatomia, né? Que não dá para a gente respirar e mastigar ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, ela vai cansar menos, né? Então, é uma escolha, né? Com relação a isso, tá? E aí uma pergunta, né? Exatamente se a gelatina, ela compõe aí essa dieta pastosa, né? A gente vai ver a resposta daqui a pouquinho, tá? Como exemplos, né, dessa dieta pastosa, a gente tem novamente o arroz, né, aquele arroz bem cozido, já bem sopa mesmo, né, bem pasta mesmo. A gente tem macarrão, né, sobretudo argolinha, como eu falei para vocês, aquele menorzinho, a polenta, tá? Temos também legumes, né, sem casca e sem sementes, em pedaços pequenos, bem cozidos ou feito purê ou soufflé, né? Abobrinha, moranga, chuchu, batata, mandioquinha, né? São aí exemplos desses tipos de legumes que a gente pode estar utilizando para fazer dieta pastosa. Leite e derivados, né? Então, a gente tem aí queijo cremoso, iogurte, coalhada, né? São exemplos de alimentos que podem ser utilizados na dieta pastosa. Temos a questão da carne moída, do caldo de feijão, do ovo cozido ou do ovo pochê, né? Que são exemplos também que podem ser utilizados aí nessa dieta pastosa. Doces, né? Da mesma forma, a exemplo aí da dieta branda, né? Os doces que são em pasta, manjar, pudim, creme, curau e a gelatina, né? Então, a gelatina, sim, ela é um exemplo, né, de alimento, de doce que a gente pode utilizar na dieta pastosa, tá? Frutas, né? Mamão, banana, abacate e as vitaminas e sucos, né, das outras diversas frutas, tá? Sobretudo essas frutas que elas não tenham sementes pequenas, né? Tipo goiaba. Goiaba, ela já tem a semente muito pequenininha, já é difícil de você fazer a separação. Então, por isso as mais indicadas são
mamão, que você consegue tirar sementes, a banana que já não tem, né? Tem aqueles pontinhos pretos, mas não são muito, muito pequenas. O abacate, né? Que a semente é bem grande, você consegue tirar mesmo só ali a polpa do abacate, né? Bom, e ainda, né, nesses exemplos de alteração na consistência, a gente tem a dieta líquida, tá? A dieta líquida, ela se baseia em preparações, né, como o próprio nome já está dizendo, preparações líquidas, né, ou que se tornem totalmente líquidas no momento da ingestão, tá? Esse tipo de dieta líquida, ela é usualmente o primeiro tipo de dieta quando o paciente sai da dieta zero, né? Então, a gente tem a dieta branda, ela é considerada uma dieta de transição, né? E a dieta líquida, ela vai ser esse exemplo aí de primeira opção quando o paciente sai da dieta zero. Pacientes com comprometimento da função digestiva, com problemas mecânicos de mastigação e ou deglutição, ou pacientes que precisam ser preparados para exames, né? Então, o indicado adequado vai ser essa dieta líquida. Obviamente, né, vão exercer aí o mínimo de esforço nos processos digestivos, tá? Como exemplos, né, nós vamos ter todos os alimentos, né, liquidificados e coados, porque ela precisa ser líquida mesmo, tá? Eu costumo fazer uma vitamina lá em casa para o meu marido, que eu coloco uma diversidade de frutas, mas eu não passo por esse processo de coação, né? Então, ela não é uma dieta líquida, ela vai ser aí uma pastosa, porque realmente fica as polpas, a diversidade de polpas lá que eu utilizo vai deixar aquela característica mais pastosa. A líquida, a principal característica é a questão de coar, né, aquilo que você liquidificar. Tem que ter atenção devido à limitada variedade, né, como eu falei anteriormente. Então, a gente vai ter aí exemplo, como, por exemplo, de frutas, sucos, né? E não vitaminas, tá? Os sucos de frutas que a gente possa coar, tá? Um outro exemplo é a água de coco, né? Que tem muitos nutrientes e que ela é totalmente líquida. Os chás, né? Que também, dependendo da composição dos tipos de chás, eles também vão trazer aí nutrientes, né? E vão ser totalmente líquidos, tá? Basicamente, né, são esses, porque às vezes até aqueles caldos, né, de carne, né? Mas você você cozinha a carne, né, com alguns temperos, mas você coa só a água daquela carne, né? A dieta líquida, ela vai ser aquela aguazinha mesmo lá, que vai estar na panela, né? O restante fica tudo lá dentro. Quem já viu alguma evolução de paciente bariátrica, que já fez bariátrica, né, sabe muito bem esse processo, né? Você cozinha lá o frango, o peixe, a carne. Oi? Nada sólido, né? Mesmo minúsculo, tá? Porque, e aí o exemplo da bariátrica é exatamente esse, né? Você tem um corte, né? uma redução do tamanho, do volume desse estômago. Então, é uma área ainda muito, né? Então, outro exemplo, eles tomam muito aqueles energéticos, né? Tipo Gatorade, aqueles sucos energéticos, que
quem faz bariátrica. Bebida isotônica, né, professora? Isso, os primeiros 15 dias é só líquido, né? Em pequenos volumes e numa frequência muito alta. Às vezes é 5 minutos, 5 minutos, é 10 em 10 minutos. Aí é que vai indo, vai espaçando e vai aumentando, né, o volume. Mas os primeiros 15 dias é só líquida mesmo. Bom, vimos as alterações, né, conforme a consistência. E agora a gente traz os dois principais exemplos de alterações na composição, né? Quais são essas alterações na composição? As alterações em nutrientes, né? Onde a gente vai ter as hipo e as hiper, tá? Então eu vou ter a hipoproteica, a hipocalórica, a hipogordurosa, a hipossódica, a hipocalêmica, e do mesmo jeito eu vou ter a hiper de todas essas, tá? Isso baseado na quantidade de nutrientes que aquela avaliação nutricional que eu fiz no meu paciente vai me indicar que ele precisa ou não, tá? Então, se é um paciente, de novo, que é hipertenso, então ele vai ter que ser uma dieta hipossódica. Se é um paciente que precisa perder peso, ou precisa controlar melhor os níveis de colesterol, então ela é uma dieta hipogordurosa, tá? É um paciente que é o inverso, né? Ele já está extremamente emagrecido, ele precisa aí aumentar as calorias, então é hipercalórica, tá? E assim sucessivamente. Então, as alterações de composição, elas vão estar baseadas nas alterações de nutrientes, que aí eu vou ter essas alterações tanto para hipo como para hiper, né? Ou seja, para menos ou para mais, tá? Bom, e a gente ainda tem, né, uma outra característica que são as dietas ditas como dietas especiais, né? Quais são essas dietas? O que são essas dietas, né? Usualmente elas são dietas padronizadas para doenças específicas, né? Sendo que elas podem sofrer alteração tanto na composição, né, como na consistência, ou em ambas. Então, a questão da alteração de consistência ou da alteração de composição, ou de ambas, isso vai ser indiferente nas dietas ditas como especiais. As dietas especiais, o objetivo delas é patologias específicas, certo? Exemplo, né? Uma dieta pastosa para um paciente diabético, né? Ou um diabético com 1.800 quilocalorias, certo? Então, se ela vai ser pastosa, sólida, líquida, né? Isso vai depender da clínica do paciente. Mas ela é para um paciente diabético. Então, por isso ela é chamada, né, de dieta especial. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Para o paciente que tem úlcera, para o paciente que é obstipante, para o paciente que faz hemodiálise, para o paciente que tem restrição hídrica, para o paciente que tem alergias, né, ou intolerâncias, para o paciente que que está sendo preparado para a realização de algum tipo de exame, para o paciente com dietas por sondas, tá? E aí, todos esses, né, que a gente apresentou aqui e mais alguns outros, a gente vai precisar preparar, né, dietas especiais para esses tipos de situações de patologias que os pacientes possam vir a apresentar. Eu trago agora, né, alguns exemplos de alguns cardápios, né, de alguns
de algumas instituições hospitalares, né? Obviamente, esses cardápios, eles vão ser trabalhados naquela questão de necessidade nutricional, que eu já falei para vocês, né? Mas ele tem um padrão, né? Ele vai seguir ali um determinado padrão, tá? Com algumas variações, né? E às vezes os hospitais eles trabalham com opções, né? Diferentes, sobretudo opções de proteínas, né? Por conta nos meus olhos, por conta de alguns pacientes eles não gostarem de determinados tipos de proteínas, tá? Então, você faz aí algumas opções. Mas também se faz isso com verduras, né? Às vezes se coloca a opção de verdura cozida, de verdura de legumes, na verdade, legumes e verduras, né? Verduras cruas, uma opção de verduras cruas e outra de legumes cozidos, ou uma opção de verduras cruas e outra de purês, né? Purê de batata, purê de girimum. Então, você tem aí uma variedade, né? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, está pequenininho, aqui para os meninos que estão no presencial, mas como eu vou mandar a aula para vocês, vocês vão poder ver melhor, né? E aí, assim, obviamente, gente, aqui é um cardápio do Sírio-Libanês, né? É diferente de um hospital público, né? No qual a gente tem as questões das restrições financeiras, né? Mas eu trouxe para a gente exatamente ter essa noção, né, do que se tem em termos de cardápio. Nós temos aí como opção de almoço, né, a opção A, B e C, né, e ainda com acompanhamentos opcionais, né. Na opção A, creme de tomate com manjericão, salada de 7 cereais com queijo Minas, né? E aí, assim, tudo isso, gente, também é muito relacionado à região onde nós estamos, né? Quem já foi em São Paulo sabe que São Paulo, o estilo do almoço, ele é muito diferente do nosso estilo aqui do Nordeste, né? Quase você não vê arroz, né? Você não vê baião de dois, não vê de jeito nenhum, que a gente aqui no Nordeste é muito habituado, é muito acostumado, né? Então, você vê muito feijão e você vê muito os diversos tipos de saladas, né? Muito comumente, né, esses tipos de salada que envolvem a participação de queijos, de presuntos, né? Tem muitas saladas que tem essa característica, tá? Alface ao leite, não, que ainda é da salada, né? Escalope de filé mignon grelhado ao molho hot, buquê de aspargos frescos e creme brulee, né? A opção 2, um creme de mandioquinha, uma salada de agrião e tomate, linguado recheado com creme de shiitake, molho fumê, batata sautê, arroz com legumes e abacaxi com raspas de limão. Então, são cardápios, né, como eu acabei de falar, que são muito diferentes da nossa realidade, tá? Mas que a gente também precisa compreender que esses cardápios, eles são trabalhados muito com relação às características do local. Então, por exemplo, vou dar exemplo do cardápio lá do hospital. Então, hoje, por exemplo, era baião de 2 com batata doce, com vinagrete, para os colaboradores era suíno, né? E para os pacientes era frango. Todos dois feitos do mesmo jeito, né? Tipo um assado de panela, tá? E farofa,
né? Para quem gosta de farofa, certo? E a outra opção, sim, já falei as duas opções de proteínas, né? Uma era suíno e a outra era frango, tá? Então você trabalha nesse formato. E aí a sobremesa era uma fruta, né? E aí as meninas variam. Tem dia que a sobremesa é uma banana, tem dia que a sobremesa é uma laranja, tem dia que a sobremesa é uma gelatina, e assim, né, sucessivamente. Tem dia que é mucunzá. Bom, técnicas de preparo, né? De novo, não se preocupem que aqui eu estou trazendo algumas coisas para que vocês conheçam, né? Mas não somos nós que preparamos, nem é o próprio nutricionista que prepara, né? Quem prepara mesmo são os cozinheiros, auxiliares de cozinha, né? Mas a gente precisa dominar, né, esse conteúdo para sabermos conduzir melhor aí os nossos pacientes no que diz respeito às dietas hospitalares, né? Então, dentro aí da técnica de preparo, né, os objetivos do preparo do alimento são exatamente permitir o aproveitamento, né, sobretudo nas instituições públicas, nas instituições filantrópicas, né? Então a gente precisa aproveitar ao máximo aí tudo para que não haja desperdício. Então é muito comum, por exemplo, você fazer estrogonofe de carne no almoço, e aí quando o que sobra, você mistura tudo e faz um sopão, né? Isso aí é muito comum na maioria das instituições hospitalares. Então, a maioria, o jantar é a sopa de tudo aquilo que sobrou do almoço. Então, se sobrou o macarrão, faz a carne com o macarrão e as verduras, né? Se sobrou arroz e assim sucessivamente, certo? Não é o que sobrou, gente, do que as pessoas já comeram, não. É o que sobrou mesmo nas panelas ainda sem serem porcionados, tá bom? Não é resto de comida, não. É as sobras daquilo que foi produzido, tá? Outro objetivo do preparo é tornar os alimentos de mais fácil digestão, né? Sobretudo para atender às demandas dos tipos de dietas que a gente já viu. Melhorar as características sensoriais dos alimentos, como né, o olfato, o paladar, aumentar a absorção dos nutrientes, tá? E aqui eu trago agora uma sequência, né, dessa tabela, onde a gente tem a substância, o que é modificado, né, na cozinha e o que isso traz de modificação para o aparelho digestório, tá? Então, a gente tem aí uma lista, né, uma sequência desses itens que nós temos a sacarose, lactose, maltose, né? Eles vão se dissolver e se desdobrar em oses, sobretudo as glicoses, né? E elas vão ter uma ação nas enzimas entéricas, tá? A gente tem o amido, né? Pelo calor úmido, ele vai gelatinar-se, né? E depois ele vai hidrolisar, produzindo as dextrinas, maltose, glicose. E depois de cozido é atacado pela pitialina, né? A gente tem a celulose, onde a cocção prolongada em meio ácido, ela desintegra essa celulose para que ela seja de digestão para o homem, porque o homem não consegue digerir celulose. Os protídeos solúveis, né, como a albumina, globulina e substâncias nitrogenadas, elas coagulam-se as primeiras e podem desdobrar-se em peptonas, ácidos, enfim. Eu não vou me detalhar demais aqui, né, exatamente para que depois vocês vejam essa tabela, né, são duas páginas, 2 slides com essas tabelas que trazem, né,
Aí, de uma forma mais básica, o que acontece nesse processo de modificação do sistema digestório, tá? Isso não vou cobrar em prova esses detalhes, tá certo? Mas vocês, né, precisam conhecer. E aí, né, ainda na questão das técnicas de preparo, a técnica dietética, ela deverá permitir um adequado valor nutritivo. Então, por exemplo, às vezes, a gente em casa mesmo, né, costuma cometer alguns erros, algumas falhas, né? Ao invés de comer determinado alimento cru, a gente cozinha, ou então a maior parte dos nutrientes está na casca e a gente retira as cascas, né? Então, o objetivo aí da técnica de preparo é permitir aí que você consiga, né, adequar o valor nutritivo, que seja agradável, né, ao paladar, que seja de fácil digestão, porque se o meu paciente está hospitalizado, a grande maioria do tempo ele vai passar deitado, né? Então, precisa ser uma dieta que tenha essa facilidade na digestão. E, obviamente, a gente tem que ter uma aparência atraente, né? Se você vir, assim, o negócio tudo misturado, não dá uma aparência, né? Muito apropriada, e aí você já começa a não lhe agradar aí o paladar só quando você vê essa aparência. Bom, nós temos o pré-preparo, né? E aí esse pré-preparo, na grande maioria das vezes, é feito pelo auxiliar de cozinha, né? Que é limpar, é separar, é lavar, né? Descascar os que são para ser descascados, picar, misturar, enfim. Toda essa parte aí de anterior ao preparo propriamente dito, né? A gente vai ter uma subdivisão, né, simples, entre o cortar, o picar, o moer, o triturar, o homogeneizar, né? E a gente tem uma subdivisão com separação de partes. E aí a gente tem, por exemplo, separação de 2 líquidos, né? Decantar, centrifugar, destilar. Separação de 2 sólidos, descascar, tamizar. E a separação de um líquido e de um sólido, espremer, sedimentar, coar, filtrar, tá? Temos operações que são ditas de união, né? De união entre alimentos, e aí a gente pode, para conseguir alcançar essa união, a gente pode simplesmente misturar, né? Ou podemos bater, ou amassar, ou sovar, tá? E a gente tem opções térmicas de preparação, né? Conforme a transmissão de calor, né, para essas comidas. Então, a gente vai ter a convecção, né, que é o deslocamento de moléculas aquecidas que se tornam menos densas e sobem à superfície do líquido, substituindo pelas mais frias e densas. A gente tem a condução, né, de uma molécula para outra, e a gente tem a irradiação, que é através das ondas. Temos a questão do calor úmido, né, onde a gente vai utilizar como meio de cocção a água, que tanto pode ser em líquido, né, que é aquela água em fervura, em ebulição, e a cocção a vapor, né, tanto com como sem a pressão. Tem o calor seco, onde o processo ele é feito em que os alimentos eles sofrem uma desidratação, né? E aí a gente tem o meio indireto, que é através de grelha, de espeto, de forno, de gordura em imersão, ou a gente tem o meio direto, né? Onde a gente faz
prancha, chapa, né, o micro-ondas, onde a gente consegue extrair, né, esse líquido desses alimentos. Tem o calor seco, né, com gordura e sem gordura. Com a gordura, são os processos de fritar, de dourar, de saltear, né? E sem gordura é aquele processo de ar livre ou ar confinado, é o processo da carne do sol, por exemplo, né? Onde você vai fazer esse secamento, né? Só através do ar. E temos, né, o calor misto, onde você vai brasear, né? Vai refogar, vai ensopar, ou o sous vide, né? Que é o sob vácuo, que é aquela embalagem, né, muito utilizada hoje em dia para alguns alimentos que vão precisar ficar aí por um período maior de preparo, né? E por último, a gente traz os processos, né, de modificação, tanto por processo biológico como por processo enzimáticos, né? E aí a gente tem como processo biológico, o principal exemplo é a fermentação, né? Com os iogurtes, com a massa de pão, com o processo de coalhada, né? E as modificações enzimáticas, né? Como, por exemplo, as proteases vegetais, né? Que são extraídas nessas modificações enzimáticas, como a papaina do mamão, a bromelina do abacaxi, a ficina do fígado, né? Então, você consegue retirar aí essas enzimas através de técnicas, né, de modificação no momento desse preparo, tá? Bom, dúvidas, perguntas com relação a dietas hospitalares? O dia da prova? Deixa eu ver, se eu não me engano, hoje é 29. Se eu não me engano, é de hoje a 15 dias. Deixa eu só ver aqui o cronograma direitinho de vocês. Dúvidas, perguntas? Os meninos aqui da sala presencial estão perguntando sobre a prova. Deixa eu só abrir aqui o cronograma para responder para vocês exatamente, tá bom? Já ia perguntar isso também, professor. Dia 13 de dezembro, certo? É isso mesmo, né? De hoje a 15 dias? Se eu não me engano, é. Isso, professor. Não, aí já é a AP3, né? Porque a gente já fez a AP2 com seminários. Aí já é quem ficar de NAF, a NAF. A NAF, a previsão é que seja dia 16. 16 de dezembro, certo? Dia 23 encerra. Para P3, tudo. Só tudo. Né? Ok, gente, tranquilo? Então, meus queridos, até quinta-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Tchau, tchau. Boa semana, boa até, noite. Professor, até aqui. Jordão, vem cá, meu filho, por favor. Só para você receber aqui a sua prova de processo de doença.